Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Diga aí, pessoal, aqui quem fala é Alisson. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma audição informativa, significativa e divertida aqui desse programa, que tem como objetivo principal trazer artistas locais, artistas sergipanos e suas produções, né? O interesse é justamente da gente fazer essa conexão, né, de vocês, público, com o artista, fazendo esse aprofundamento sobre o processo criativo desses artistas, sua produção musical e também os seus posicionamentos, né, os seus vínculos, porque também interessa a gente, além da música, que a música é bem além, né, do que a gente pode prever. E aí, obviamente, a gente também espera esses posicionamentos dos nossos artistas convidados. Bem, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso convidado, uma breve apresentação resumida, porque a gente vai conversar aqui bastante sobre essa trajetória. Ele é compositor com fortes raízes no axé, participou e participa de movimentações artísticas e culturais, como Ensaio Secreto. Né? Devido à sua ligação com o axé, também puxou o bloco Afoxé Omoxum, que desfila, né, na Orla de Atalaia, chegando também a se apresentar com esse grupo durante o Carnaval em Salvador. Participou de diversos festivais, sendo finalista e vencedor, como, dentre eles, né, o da TV Atalaia, com a canção Nação Serigi, e com Ladainha de São João e a Dança das Mãos no festival que hoje mostra, né, SES Canção. Participou também de festivais nacionais, né, no Paraná, no Piauí, Bahia, em São Paulo, né, e também teve diversas parcerias com artistas aqui, né, locais como Josa Ramos, né, Bruno Montalvão, Amorosa, Patrícia Polarni, Heitor Mendonça, Jorge Dutti, Lucas Campelo, Bruna Ribeiro, Nani Lessa, Denise Aragão, a lista é grande, viu, gente? Ele lançou 4 álbuns, Das Águas Barrentas, 1996, Canto Chão, 98, Herança, 2002, e o mais recente, que é Batuque das Águas, 2022. Estamos aqui com Kleber Melo. Diga aí, Kleber Melo. Digo sim, digo tudo e mais um pouco. Olá, todos os ouvintes, né, do Diga Aí, é muita alegria que eu estou aqui com a Alisson, poder contar um pouco da minha história, né, da minha trajetória, né, nesse nosso estado que é um paradoxo, é tão rico, mas ao mesmo tempo é tão difícil você fazer arte, seja música ou seja qualquer outro segmento, porque é sempre uma grande batalha. Mas, enfim, o artista ele é um missionário, né? A gente não tem como desvencilhar, né, disso e fazer de uma forma bem legal, satisfatória, no sentido de que não sofrer tanto pela própria política, né, cultural que em tempos lhe lança, outro tempo lhe exclui, e são mais de 30 anos nesse vai e vem, mas aí na firmeza e na certeza de que é a minha alma que ficará registrada enquanto minha obra, né? Ótimo, maravilha. Pô, Kleber, brigadão, uma satisfação enorme, cara, ter você aqui. Coisa boa. A gente já se encontrou em espaços menores pessoalmente, frente a frente, tete a tete. Eu já assisti você também do palco em algumas ocasiões, Ensaio Secreto, né, também no bloco. Sim. Né, então, assim, sempre a satisfação pela sua obra também, né? Que é uma obra riquíssima. Até a gente estava conversando aqui nos bastidores. Pô, Cláudio, manda que a gente encontra as outras músicas e tal. Eu estava fazendo essa queixa aqui, né? E, tipo assim, já de antemão agradecer demais, não só por você ter vindo aqui, que já é uma grande satisfação, mas pela sua música, pela sua produção. Eu que agradeço esse reconhecimento, esse carinho, esse acolhimento, né? E estou aqui de coração para poder comungar, né, desse trabalho que é a minha história, né, que se mistura com minha espiritualidade, que faz parte, né, daquilo que eu trago enquanto minha essência. Perfeito. Kleber, normalmente nas primeiras perguntas que eu faço, a primeira pergunta que eu faço é pedir para o próprio artista falar um pouquinho sobre ele.
Porque na apresentação que eu fiz, geralmente é aquela apresentação que a gente pega portfólio, num resumo, então um pouquinho mais formal, né? Sim, Mas eu sempre fico curioso para entender como é que o artista se vê. certo. Agora, segundo Kleber Melo, né? Certo. Quem é Kleber Melo? Se apresente para nós, segundo Kleber Melo. Olha, essa pergunta até hoje eu faço, porque eu sou um ser em descoberta, em definição. Então, a cada dia eu me pergunto, quem sou eu, né? Qual é o meu papel aqui nesse mundo? Né? Então, é uma inquietação que me acompanha sempre. E, sinceramente, eu não teria como me definir de uma coisa mais precisa, porque eu sou um buscador, um aprendiz, então acho que não estou fechado ainda para me definir, né? Estou me autoconhecendo ainda, né? E é uma história que não é de agora, né? É uma história muito longa, eu sempre fui muito precoce, com 13 anos já aprontava, minha família enlouquecia, porque foi quando eu conheci, né? Na época, a gente temos até hoje, mas foi os primeiros verões, assim, as primeiras experiências, foi na Atalaia Nova, né? Então, com 13 anos já tinha conhecido a cannabis, então experimentar pessoas e coisas foi muito novo, né? Então, eu sempre fui muito precoce nesse sentido de buscar experiências, né? E aí, desde muito novo, como buscador, essa questão pela essência de quem sou eu, né, sempre foi muito forte, né? É tanto que o meu trabalho é um resgate dessa identidade, que em primeiro lugar é uma identidade local, né? Que aldeia é essa em que eu estou, em que eu pertenço, né? Conhecer a história, não é, do meu lugar, as suas manifestações culturais, né? Então, muito novo eu já ia para o FASC, né, o Encontro Cultural de Laranjeiras, né, vivenciar, né, a nossa cultura, para isso mais tarde ser transformado, ser primeiro o tempo da absorção, né, para depois isso ser transmutado em música, né? Então, aí falar, suas músicas falam, né, dos mangues, fala da natureza, né, no primeiro momento, né, também Canto Chão, remetendo à questão do patrimônio imaterial, né, de São Cristóvão, as cidades históricas, os nossos monumentos, essa coisa toda. Era a minha realidade. Então, eu fui buscar na minha realidade o conteúdo para colocar na minha música, né, como letra, como melodia. Então, as batidas, né, do nosso folclore, o bacamarteiro, o maracatu de Brejão, tudo isso, né, me deu esse alento para me enxergar primeiro como um ser serigi, um sergipano mesmo autêntico, né, e valorizar isso de tal forma que, né, permeasse a minha obra, né? Seja pelo viés da espiritualidade, seja pelo viés folclórico, né? Psicológico, né? O ser sergipano, que é você, né, ser desse lugar, né, que é tão, como eu disse, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que valoriza, em um outro momento te esquece e bota você ali na geladeira e você fica tempo sem ser lembrado porque ninguém tem interesse, né? E paguei um preço, né, por experimentar tanta coisa, tantos elementos, né, que Sergipe proporciona, né? O primeiro foi o choque, né, familiar, músico, né, porque com 15 anos já estava com o violão, compondo, né, os primeiros acordes já foi fazendo música, né, e sempre com aquela ambiência da Atalaia Nova, dos manguezais, das águas, né? Sua família é de lá, né? Você Meu pai é nasceu de lá. Seu pai é de lá. Eu nasci aqui no Santo Antônio, na maternidade de Santa Isabel. Sim. Vivi até os 4 anos na Barra dos Coqueiros, que a minha família paterna é de lá. E depois eu voltei até a adolescência, morei no Santo Antônio, na rua Armindo Guaraná. Vim de uma família de educadoras, né? Minha avó, minha mãe, minhas tias,
professoras. A minha avó tinha um colégio lá na Armin do Guaraná, Instituto Educacional Santo Antônio. Então, sempre com essa coisa da religião, né? Porque era um colégio, Colégio Santo Antônio, né? Então, era aquela formação mesmo pelo ensino religioso, né? Confessional, né? Escola confessional. E isso me trouxe uma base para que eu sempre buscasse em tudo que eu fazia essa consciência mais ampla, né? Porque o espiritual é o que transcende ao material, né? Então, o que é que eu estou fazendo enquanto um tradutor da minha realidade que abarque outras dimensões, não seja somente me encher de fita e reproduzir uma batida folclórica? Como é que eu posso chegar na alma, né, das pessoas, tocar os corações e mentes, né, com esse tema que parece tão comum, que todo mundo olha de uma forma, né, comum, mas que tem uma poesia, tem uma poética, tem uma beleza, né? Tem, para ilustrar essa fala, tenho no álbum Herança uma faixa chamada Dos Pedintes. Eu, quando estudava no Colégio Tobias Barreto, que passava pela Calçadão das Laranjeiras, que na época não era calçadão, tinha uma senhora com um monte de criança e ela puxava esse mote: seu moço, me dê uma esmola, não tenha pena de dar. E aquilo ficou reverberando em minha mente e depois eu compus Dos Pedintes. Desse mote eu fiz a letra, né? Desenvolvi mais 3 versos e a Amorosa que gravou essa música. Depois eu gravei no álbum Herança, né? Então, assim, né, um observador, né, esse olhar, né, antropológico, né, do ser sergipano, né, a praga do cacique Serigi, tudo isso que faz parte do imaginário, né, que povoa, né, aquela também... Enfim, são os nossos personagens que fazem parte da nossa história e que eu me debrucei de uma forma muito carinhosa, né, sem procurar uma caricatura, mas entendendo onde está a essência sergipana aí. Né? Essas aí, no caso, seriam as temáticas Sim. mais que te interessa, né? Exato. De busca, a espiritualidade, Isso. né? O ser sergipano, como você falou, enquanto ser antropológico, né? Cultural, isso, essa relação... Toca, né? O que me toca. Que te toca, exatamente. Porque, por exemplo, anos depois veio a questão do candomblé, né? Fui iniciado... Que sua família é católica? Não, é evangélica. Evangélica. Né? Que já foi outro choque mais adiante, né? Um choque de cada vez, vamos devagar, porque pelo que você está falando, foram muitos choques. Vamos lá, o choque religioso, vamos lá. Pois é. Né? Antes do candomblé, o primeiro choque religioso foi quando eu me tornei Hare Krishna. Né? Aos 17 anos, eu fui para São Paulo. Né? Isso é década de 80, 70? Foi fui morar em São Paulo em 90. 90. Né? 89 e 90. Morei lá durante 2 anos, fazia letras na PUC e, assim, foi um choque muito grande porque um jovem, né, que apesar de ser um buscador, mas você sair daquela aldeia, daquele grupo, daquele nicho, né, para um universo que é São Paulo, né? Em plural, né? Bem diversificado. Pois é. E sozinho, porque eu não tive apoio no sentido de alguém para me ensinar onde chegar, onde me levar, fazer esse trabalho, né, de mostrar a cidade, porque eu cheguei na casa de minha tia e meu tio, eles trabalhavam, não tinham tempo para me dar assistência. Então, o máximo era anotar o endereço: você quer ir na PUC, você pega tal ônibus, desce em tal metrô, pega tal metrô. Então, aquilo foi um choque para mim. Eu fiquei lá durante 1 ano e meio, e aí, quando meus tios precisaram voltar para cá, para Aracaju, que eu tinha que ficar sozinho lá, né? Aí, na época, com 20 anos, eu digo: se eu ficar aqui, eu vou ser engolido por essa cidade, não tem estrutura, porque eu vou enlouquecer. Né? E resolvi voltar. Só que, quando eu voltei, eu já estava com aquele sentimento de querer mais, e que Aracaju
já tinha ficado pequeno, porque eu conheci um outro universo. E aí teve esse choque, né? E aí foi o primeiro choque espiritual, né, de um encontro eu comigo mesmo, né? Eu já não me caibo mais aqui em Aracaju, São Paulo, e aí? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Como no finalzinho eu tinha conhecido o movimento Hare Krishna, né, na Praça Álvaro Ramos, a primeira busca foi saber quem eu sou como ser espiritual, né? Aracaju não tinha templo Hare Krishna, foi o que eu fiz, fui morar no templo em Salvador. E aí foi uma necessidade minha de me reconhecer enquanto ser espiritual, que estava insatisfeito onde chegasse com a matéria, porque tinha uma questão muito superior que eu precisava ter essa resposta, né? E aí fui buscar, dentro do hinduísmo, do Vaishnavismo, essa resposta. E aí o que acontece? Né? A cultura totalmente diferente, porque parte dali é vegetariano, né? Usar aquelas roupas, né, indianas, né? Comer de mão, adquirir hábitos que não faziam parte da minha vivência, né? E que foi o ponto que mais pegou, porque morar em Salvador, um lugar de axé, luxurioso, aquela coisa forte do orixá. E eu cantando Japamala no Jardim de Alá, vendo o povo passando e eu na meditação, e por dentro, porque muito jovem, né? Sim. Os hormônios pulsando, eu queria era viver a Bahia, o Carnaval da Bahia, que foi a primeira vez que eu estava vendo aquilo. Uma tentação, né? Uma tentação. Aí eu parei e digo, peraí, é isso mesmo que eu quero, é essa espiritualidade, ter que me trancafiar em um templo e sair vendendo incenso pela rua, né? Aí comecei, né, a fazer essas questões, né? Não é esse caminho da espiritualidade. Aí volta para Aracaju e aí vamos estudar e dar aula. E aí, nesse ínterim, compondo, né? Aí foi quando começaram os festivais, né? O primeiro festival que eu participei foi antes de ir para São Paulo, em 1988, o Festival Novo Canto, ali na Concha Acústica do Centro de Criatividade. Aí cheguei aí para a final, aí nessa época, né, tive contato com pessoas muito legais, né, o Nino Cavan, né, que na época era Nininho. Polaine também já A Polaine ela veio depois, né? Mas assim, aí já assisti shows, a Amorosa, né, fez shows, a própria Joésia. Então, acesso à música local, né? Foram os festivais que me abriram para esse intercâmbio com a nossa música, né? Desculpa, antes você tocava, já tocava. Já tocava, já compunha. Só que você já compunha, mas não conhecia ainda não os fazia outros parte, artistas. Ainda não... Foi uma coisa que veio naturalmente, né? Quando eu aprendi o dó e o ré, fiz uma música. Não queria saber de estudar, pesquisar música de ninguém. Eu queria inspiração para, né, fazer as suas, as né? minhas, né? É tanto que a minha dificuldade com a noite é exatamente não ter um repertório, porque eu, primeiro, não tenho tempo de ficar pesquisando, né? E eu acho que eu tinha que cantar minhas coisas para que as pessoas pudessem conhecer. Você estava buscando a sua verdade, na verdade. Exatamente, passar a minha mensagem, né? E eu sempre tive esse lema, porque as pessoas só gostam daquilo que elas conhecem. Então, eu é que tenho que ser o porta-voz da minha música, né? Sim. Então, eu sempre tive, né, esse foco, né, mostrar o meu trabalho autoral. E a porta de entrada foram os festivais. Aí teve o Festival Novo Canto, depois, já retornando de São Paulo e do Templo Hare Krishna, né, já consciente de que não tinha que me isolar em nenhum centro, em nenhum templo, que o templo era o meu lugar, com o meu povo, com minha família. Aí, os festivais, né? Veio o Fest Livre, né? Que era até Rubem Lisboa que organizava, né? Participei, até então não ganhei. Conheci a Jó, pessoalmente, Joésia, ela tinha acabado de voltar da Alemanha, e aí a minha casa era um ponto de encontro. Aí ali ia todo mundo, ia Joésia, posteriori Patrícia, Marta Mari, que era uma grande parceira minha, jornalista, compositora maravilhosa, e virou um centro de criação, né?
E foi a partir do Canta Nordeste, né, que eu tive o convite de participar. A gente escreveu o Boi de Jadelina, Festival da TV Globo, e participamos com o Boi de Jadelina. A partir dali, né, com esse contato, né, com essa artista que era para mim na época um ídolo, né, porque minha primeira referência vendo tocando viola caipira, né, aqueles temas ligados a Sergipe, aquela sonoridade brejeira, né, então era um ícone para mim da música sergipana, né? Tanto a Jó como Antônio Carlos do Aracaju, que tinha aquela vozeirão lindo dos vaqueiros, né? O próprio Neu Fontes com os trios, né? Então foram essas as minhas referências sergipanas, né? Mingo Santana, né? E aí o festival, né, esse especificamente do Canta Nordeste, foi o que me puxou, né, a partir da gravação do Boi de Jadelina para uma possibilidade de um álbum, né, porque já tinha material para compor, né? E com o incentivo de Jó, né, eu participei do primeiro álbum dela, o De Passagem, né, dividindo o Boi de Jadelina. Né? Aí foi quando surgiu o SESC Canção. Eu não tinha participado da primeira edição, mas na segunda eu já participei com Canção, não cheguei a ganhar, e foi no terceiro ano, no segundo ano que eu participei, que foi o terceiro do SESC Canção, que eu venci com a Ladainha de São Benedito, né? A Ladainha de São Benedito, que aí foi assim, um momento de ter a certeza de que realmente eu tenho uma expressão musical que vale a pena eu acreditar nisso e é um caminho, né? É um caminho. Inclusive foi muito interessante porque esses festivais era muita gente que já tinha um nome consagrado na música, né? E na época eu era um parceiro de Joésia, não tinha nome, ela estava despontando ainda, começando algumas músicas, né? E aí ganhar com a ladainha, né, com gente participando, tinha Tonho Baixinho, tinha Marcos Aurélio, acho que a própria Patrícia participou dessa edição também. Então era só fera, né? Acho que Paulo Lobo participou. Foi primeiro um choque para eles, né? Porque não imaginavam que essa figura ia ganhar, né? E para mim também, né? Mas foi interessante porque eu sempre fui meio ousado, né? E aí, como essa música era um lamento, uma ladainha para o que estava acontecendo com a cultura popular sendo apropriada de uma forma e desapropriada, né, pela própria velocidade dos meios de comunicações e pela própria política fonográfica, né? Então, assim, eu resolvi usar. Então, eu entrei com uma cruz cheia de fita, cantando uma encelença. As encelenças são cantos de encomendação de mortos, né? Então, eu pedi um blackout no teatro todo, e era só um foco em mim, e eu com essa cruz gigante aqui cantando uma excelência entrou no paraíso. E ali eu estava louvando a morte do folclore, né? De uma forma metafórica. Sim. Só que quem estava, né, como presidente do corpo de jurados era a afinada Edith do Prato, que é de lá do Recôncavo Baiano, é parente de Maria Bethânia e Caetano. Então, ela estava como jurada. Então, não teve como haver suborno, porque quando foram contar os pontos, ela disse, olha, a gente vai discutir o segundo lugar, né? Porque o primeiro lugar não tem como não ser a ladainha de São Benedito. Então, foi uma coisa assim que veio para calar todo mundo, né? Aí impactou. E aí depois veio a dança das mãos, né? A dança das mãos. Foi a dança das mãos. E aí eu venci também e fui mais uma vez para Maringá, né? Então, foi a base, né, para que eu realmente me estimulasse a estar buscando essa força, né, que traz uma ancestralidade, né, cigana, porque tanto a minha bisavó paterna quanto materna é de origem cigana, a materna cigana de
Granada, na Espanha, Sim. e a dos meus pais paternos de Portugal. Vieram de Portugal, que povoaram a região do Jatobá, né? Então, né, no sangue estava essa musicalidade, né? E, detalhe, né, a cigana tataravó foi raptada por um escravo alforriado em Santa Rosa do Lima. Então, aí já entra o elemento negro, Sim. né? E aí, anos depois, eu conheci o candomblé, conheci meu pai de santo e fui viver essa experiência. Até então você ainda era Hare Krishna. Não, já Não, tinha já tinha abandonado. abandonado já, né? Ah. Não, aí já tinha passado por Umbanda, já tinha buscando Tava um buscando, monte de né? coisa, né? Aí conheci os Hare... Não, quando eu conheci meu pai de santo, eu tinha me batizado na igreja, entendeu? Porque eu fui conhecer a igreja, né? A igreja evangélica. Eu estava batizado. Eu tinha tido um problema com uma bactéria que se instalou nos meus pés, estava com os pés inchando, e era uma promessa que minha mãe fez. Eu sei que eu acabei indo me batizar na igreja, né? Mas pouco tempo depois eu conheci o meu pai de santo, e aí já abriu, sabe, esse leque, né, para os orixás, e aí eu fui por esse caminho. E como que Raspei foi? o santo. E como é que foi essa descoberta, Kleber? Assim, teve algum momento especial, algum sinal, alguma... Olha, teve um sinal. Primeiro, assim, foi muito interessante porque não que eu tenha sido enganado, mas eu fui muito inocente. Fui para o jogo de búzio, aí o pai de santo, Souxum está cobrando um buri. Não me explicou o que era buri, me entregou uma lista, digo, quando você conseguir essa lista, ligue para mim que a gente marca o seu buri. Quando eu cheguei lá, já estava tudo pronto, no sentido de já tinha padrinho, já tinha madrinha, enxoval todo, entendeu? As primeiras curas, que são os cortes que a gente recebe na iniciação, foram feitas no meu primeiro buri. Então, quando eu sentei no apoti, não é, que é o banquinho, né, e vi aquilo tudo, aí eu entendi que eu estava entrando no candomblé, que não era simplesmente uma limpeza, não era nada disso, que eu estava entrando de cabeça por um ritual onde eu não tinha como mais voltar atrás. E aí eu fiz como Jesus, me entreguei, sabe? Vou em frente, estou aqui, que seja o que Deus quiser, porque eu não vim no sentido, nunca tive a intenção de ser feito no candomblé. Não, pelo contrário, eu tinha muita coisa que eu não concordava, a questão da matança, né? A questão hierárquica, de uma forma muito impositiva, que eu não concordava, né? Como tratavam os iaôs. Então, para mim, aquilo era um horror. Mas eu fui levado, fui conduzido pela vida, que só pude entender isso anos depois. E me iniciei, raspei meu santo, né? E aí começou, né, essa vivência espiritual dentro, né, da linha, né, do candomblé, dessa afro sergipanidade, que eu tentei traduzir no trabalho Herança e no Batuque das Águas também, né? Mas, no final de tudo, culminou para formar elementos para o meu trabalho enquanto compositor, né? É tanto que o batuque, ele surgiu, a maioria das composições foram feitas para o afoxé, né? Porque as águas da casa do meu pai de santo é das águas de Oiamatamba, Dona Marisete, aqui do bairro América, né? E Dona Marisete tem o afoxé, que sai dia 8 de dezembro, né, dia de Nossa Senhora da Conceição, na Orla. Então, durante 10 anos, eu cantei nesse afoxé, né? E compus, né, porque eram vários puxadores, então, enquanto uns cantavam as músicas do xirê, eu escrevia para cantar as minhas músicas. Tanto que isso ganhou uma força, né? Que chegou até a gente ser convidado a ir cantar em Salvador, no Carnaval da Bahia, né? Porque criou uma identidade própria, o Omol Oxum. E mas também já se fechou o ciclo, né? Porque eu também, o meu histórico musical não é só música para orixá, né? Foi mais uma tentativa de trazer também para nossa identidade
africanidade, porque as nossas referências com a música afro é o quê? Salvador, né, com afoxé, maracatu, Recife, né, Maranhão, o boi, né, Rio de Janeiro, e Sergipe tendo uma história, né, negra, né, forte, rítmicos endêmicos, que pertence, né, à nossa cultura, né, sergipana, afrodescendente. Então, foi mais como um arauto, né, dessa musicalidade, né, numa tentativa de dar voz, né, e mostrar que não existe somente o afoxé, o axé, que aqui a gente tem o maracatu de Brejão, que aqui a gente tem o samba de pareia, que foram sons produzidos pelos negros e que só temos aqui, né? Então, foi nessa perspectiva, né? E até o Nagô, é o Nagô, né? Também lá da O Mussuco. Nagô. Também, o né? Nagô. Que tem esse vínculo bem característico, né? Isso, que é nosso, não tem lugar nenhum, né? E a célula do Nagô é célula de muitas das manifestações do folclore aqui de Sergipe. O núcleo duro do nosso folclore, é o Nagô. A matriz, né? É a matriz. A matriz, né? Kleber, você, dentro da sua fala, assim, você sempre traz bastante, né? Esse vínculo com pertencimento, né? Tanto é que você fala, deixa bem claro, né? Deixa bem definido esse território da música popular sergipana, Sim. na espiritualidade, né? Do candomblé, com características específicas mesmo, né? Sergipanas. Eu queria que você falasse o seguinte: durante esse período desde que você entrou na música, a espiritualidade também que foi se agregando, como é que você vê nessa trajetória sua você percebe uma aceitação do público sergipano, da sociedade sergipana? Porque são questões que eu vejo que são polêmicas, né? Acho que até hoje a gente, enquanto artista, discute muito isso, né? Da não aceitação, seja do poder público até a própria sociedade sergipana meio que torcendo o bico assim para a música, e principalmente também em relação à espiritualidade, em relação ao candomblé, né? Que ainda tem isso. Você percebe algum tipo de evolução no sentido de aceitação, ou você sente que a resistência, a palavra não seria essa, mas a discriminação, o preconceito ainda permanece com força? Como é que você avalia fazer esse balanço? No começo, né, realmente foi muito difícil, porque era forte a rejeição, né, porque eu sempre fui muito transparente. Então, todo mundo sabia que eu era gay, né, não havia mistério nenhum. Eu sempre me produzi, me maquiei, me enfeitei. Então, isso era um choque, né? Ao ponto de, o único ano que eu participei do Forró Caju, o pessoal da comissão disse: não quero mais, porque disse que eu rebolava demais no palco e que já tinha nem Mato Grosso para rebolar. Então, sério? Até esse tipo de preconceito eu sofri. Gente, né? O forró, logo no forró, pois você tem que dançar, você tem que rebolar. Você tem que... Pois é, mas era a forma de me desconstruir, porque não tinham como negar a força da minha música, né? Porque, infelizmente, as pessoas elas usam de mecanismos, sabe, muito cruéis para poder destruir com o outro. E isso foi muito forte. E foi o que me fez recuar durante muito tempo e preferir cuidar do meu povo lá no meu terreiro do que estar botando minha cara para tomar tapa. Não, entendeu? Deixa eu ficar quieto aqui, fazendo disco, compondo, mas em minha casa. Aí, pegando a sua pergunta, né? Agora, e eu acredito que essa nova geração que tem uma visão mais aberta, porque, enfim, as redes sociais, elas que agora, né, liga você ao mundo inteiro, então muita barreira foi quebrada, né? A própria MPB, né, a geração pós-Mamonas Assassinas, né, a questão da identidade afro, os movimentos negros buscando seus espaços. Então, isso está ajudando a essa nova geração a ter um olhar para o outro, sabe, diferenciado, não ter mais aquele preconceito,
sabe, que era característico da cidade provinciana que Aracaju carregou até quando eu comecei. Então, né, o coronelismo, aquela coisa da família, o marido, a mulher, patriarcado, a igreja. Então, eu cheguei nesse momento onde ainda não tinha espaço para uma linguagem tão aberta, né? Então, os gays eram muito reprimidos, né? E hoje, né, eu digo até pelos eventos que eu participo, né, pelos coletivos, né, o próprio ensaio secreto, onde eu tenho a oportunidade de cantar para quem nunca me ouviu e depois ter esse feedback que gostou, quando é que vai ter um show, quando é que eu vou cantar de novo, né, os comentários e o brilho no olhar. Isso, sabe, me trouxe um novo alento, porque aí sim a coisa está mudando, está caminhando, né? Ainda falta muita coisa no sentido de valorizar realmente como os outros estados valorizam a sua prata da casa, dando a estrutura que merece para poder, né, levar para um maior alcance, né? Ainda vamos chegar lá, mas eu sinto muita abertura, sim, sabe? Os jovens estão procurando o novo, estão procurando uma identidade e a gente está aqui exatamente para, né, facilitar essa identidade, para mostrar, né? Olha o que é que nós temos aqui, olha essa história que você não conhece. Isso aqui faz parte de você, da história de você também, porque você pertence a esse lugar. Então, né, é ser esse porta-voz, né, desse lugar lindo, rico, apesar de ser o menor estado, mas é de uma riqueza gigantesca, né? Então, eu estou muito feliz porque estou pretendendo agora, né, dar uma ressignificada, né, essa espiritualidade, ela ser levada agora para uma forma mais sutil, no sentido de eu não ter que mexer tanto com os pesos, com o karma das pessoas, né? Porque quem cuida, né, na linha de candomblé sabe o que é, né? Você tem que estar ali mexendo com egum, limpando, tirando macumba das costas dos outros. E eu acho que eu já cumpri esse ciclo, né? E para o ano que vem eu estou preparando, estou querendo primeiro fazer esses trabalhos, né, de uma forma mais profissional, para poder viajar, levar para fora, né? E como a formiga operária, trabalhar sem a necessidade do ego de reconhecimento nacional. Não, eu quero reconhecer o valor que ela tem, independente se isso vai, né, me trazer muito dinheiro, que não é o caso até então, né, ou que vai me trazer uma satisfação de alma, como um exemplo disso. Meu irmão, ele estudou na Argentina fazendo doutorado durante muitos anos. E lá ele conheceu uma carioca que ficou feliz porque conhecia uma pessoa de Aracaju que era cantora, que foi a Patrícia Polaine, que tinha uma música de Patrícia Polaine que tocou o coração dela. E a música era Lentes de Contato. E aí meu irmão disse, o compositor dessa música é meu irmão. Veja só a coincidência e como as coisas saem do nosso controle. Na Argentina, em Buenos Aires, uma carioca que conhecia o trabalho de Patrícia, né, encontrou meu irmão e falou sobre a música, lá, sua música. Né? Então, é esse tipo de coisa que faz com que você, sabe, fique feliz, que tenha a certeza de que está no caminho certo, porque é algo muito superior, né? Que a gente perde a noção da dimensão, que só depois, quando for embora, vai saber o que foi que eu traduzi em forma de arte ali para aquelas pessoas, né? Acho que isso é a mágica também, né? Da música, da arte, né? Essa perda desse controle e a conexão que você acaba construindo com pessoas que você nem imagina, né? Com certeza. Por falar nisso, Cleber, assim, também surgiu uma curiosidade de uma coisa. Você falou aí desse exemplo do seu irmão, né, que teve contato com essa pessoa na Argentina que já tinha ouvido você, sim, só que não sabia que era você, né? Qual tipo de feedback, assim, de retorno que você recebe
em relação à sua música e qual retorno assim que você que acabou te impressionando, que acabou também enfim, como esse exemplo que você falou, né, com uma pessoa que você não conhecia e tal. Que tipo de retorno você recebe assim do público, das pessoas que já ouviram sua música, seja lá no ensaio secreto, quando você foi tocar, ou que já ouviu sua música e de repente mandaram mensagem para você ou falaram com você sobre ela? Olhe, são respostas assim que eu fico impressionado, porque uma coisa é o que você sente, é aquele impacto, porque no primeiro momento, para quem me vê pela primeira vez, toma um susto, né? Porque vê um homenzarrão, né? Mas tão feminino, energia, né, da Oxum que eu carrego, feminino, forte no palco, e que, ao mesmo tempo, traz uma musicalidade que é pautada em um ritmo que puxa pelo seu cardíaco, suscitando a sua emoção. Então, é como se, no primeiro momento, eles tentassem entender o que é aquilo, porque é muito novo, né? Apesar de eu ser antigo, sabe, tem muita coisa nova ali, né? E isso eu falo em termos de vibração, que depois é que vem como feedback. Para ilustrar isso, eu participei, há muitos anos atrás, de um encontro cultural de Itapuranga, né? Acho que só tiveram 2 edições. E lá eu voltei 3 vezes, porque o pessoal pediu bis. E músicas inéditas, só músicas minhas, né? Que maravilha. Então, tocou aquela plateia que nunca tinha me escutado, que eu tive que voltar 3 vezes, porque eles queriam me ouvir de novo, né? Então, é esse tipo de coisa, né, que é muito gratificante, né? Festivais mesmo lá fora. O primeiro festival que eu participei, que na realidade foi a mostra, né, quando eu venci o Sesc Canção, então uma das premiações era representar Sergipe no FEMUSIC. É o nacional, né? No Paraná. E uma coisa é você cantar no Teatro Ateneu, outra coisa é o Calil Radar, com 1000 e tantos lugares, cheio de jovem, entendeu? E eu lá com o meu violão, cantar para aquele povo todo. E foi a mesma sensação que eu sinto hoje, a juventude. Primeiro, aquele silêncio, sabe? O que é isso? Que ser é esse, sabe? Sabe quando se sentia um ET? Mas depois que você terminava a música, eles entenderam a mensagem. Você ser aplaudido, sabe? Não de pé, mas você sentia a vibração do aplauso. Realmente gostou. Eu vim, eu trouxe a minha mensagem e essa mensagem foi aceita. Então, na caminhada, a gente vai tendo essas respostas positivas, né? Esses, como a psicologia chama, né, de reforço positivo, para que a gente possa, né, não, pelo menos, não querer ir para um caminho comercial, porque também você é muito tentado, né? Pô, eu agora vou fazer forró, para essa coisa sazonal, né? Ah, agora eu vou fazer música só para o carnaval. Ah, não, comigo não conta, porque eu até já tentei de montar um repertório, né, para o São João, aquela coisa toda. Mas, primeiro, eu não me sinto na minha verdade, porque vou estar reproduzindo coisas que eu não estaria cantando para satisfazer um contrato e uma proposta de evento, né? Outra coisa, vai de encontro a tudo que eu acredito, né? Então, eu prefiro, quando rola, né, agora mesmo, Dia da Consciência Negra, né, vou cantar um pouquinho sobre, né, essas músicas que falam dos orixás e mostrar, né, cada filão, cada fatia desses segmentos que há em mim, né? Porque é muita coisa, né? Kleber, também eu percebi uma coisa, né? A gente estava falando lá no começo, né, sobre a sua apresentação. Eu estava fazendo, melhor dizendo, a apresentação. E num dos pontos tem as parcerias, né? As diversas parcerias. Sim. Eu acho que eu deixei muita gente de fora que eu fui falando. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que são artistas de gêneros diversos, de idades e gerações diversas. Exato, também.
Qual o segredo dessa conexão? Do Kleber Melo é atemporal, é isso? Você Olha, consegue fazer essa conexão? vamos. Porque você falou, você começou muito jovem, Sim. pegou uma geração aí, né? O pessoal Joésia, a Amorosa já estava na Isso. estrada, né? Jorge Dutti. Jorge Dutti também. E aí você pega Bruna Ribeiro, Lucas Isso. Campelo, Vitor Fernandes, João que são Vitor. Paulinho também, Paulinho, né? uma geração Uma mais, geração mais mais recente. recente. Então, eu acredito que seja por conta, né, dessa sereia, né, que é o Xum, né, que é a minha coroa. Né? Coroa eu falo que é quem rege o meu ori, a minha cabeça. Né? Que é uma cantora, né? Ela canta para encantar nas pedras, né? Isso eu falo pela mitologia, né? Então essa conexão, essa possibilidade de suscitar a música, né? Aonde eu chego com as pessoas, né? Então traz uma facilidade para os encontros sejam para produzir, né? Então é quando a gente senta é para fazer música, né? E é muito interessante isso, porque durante muito tempo eu tinha esse meio que um complexo, né? Porque tem aquele pacto de fidelidade, né? Eu só tenho esse parceiro, eu só componho com esse. E é uma verdadeira puta que compõe muito, né? Promíscua. Promíscuo, não estou nem aí. Porque é isso, eu acho que não tem que ter barreira. Né? A gente está tratando de emoção, a gente está tratando de um encontro, dois artistas que têm essa força musical e ali gerou aquele terceiro elemento que é a música. Então eu sempre fui muito aberto e minha casa, né, hoje não, hoje eu sou mais fechado nesse sentido. Mas quando eu morei na rua de Japaratuba, Santo Antônio, a galera vivia lá, entendeu? Para beber, para experimentar coisas e produzir. Foi muita coisa produzida, né? Foi quando eu conheci a Sulanca, né? Nesse período, a Patrícia andou muito lá comigo, Pedrinho Mendonça, né? Na época tinha os Humildes, uma banda de pagode também, andava lá, né? E eu, dentro de mim, sempre me reconhecia esse ser atemporal. Eu não tenho a idade cronológica, né, nem psicológica. A minha idade é cosmológica. Eu vivo o tempo do universo. Cada dia é como um dia único. Né? E isso a filosofia, né, que eu sou graduado em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, me ajudou muito a ter esse entendimento. Né, que, de certa forma, nessa busca espiritual, há muitos anos atrás, né, já abriu um portal. E a filosofia só veio para reforçar, né, a ter esse olhar mais ampliado e enxergar o todo, né? Não me fechar em um segmento só, em um grupo só, né, porque somos seres abertos e livres. E é como eu disse, na cosmologia, o tempo da colheita é o que você planta ali, aquela semente, naquele local, você vai colher aquilo, né? Perfeito. Kleber, eu queria já falar um pouco mais. A gente já está falando do Batuque das Águas, né? Mas a gente falar um pouco mais, né, da mensagem, né, que permeia, no caso, o álbum, né? É um álbum que você lançou em 2022, Sim. não é isso? Nas plataformas digitais. Nas plataformas digitais, né? Que já está disponível lá no Spotify. Você que está ouvindo agora isso, já pode, inclusive, após a entrevista, por favor, tá? Para vocês não atrapalharem aqui a conversa, para vocês escutarem mais um pouquinho, depois vocês escutam o som do Kleber Melo, né? E dentro do Batuque das Águas, a impressão que eu tive ao ouvir, né? Que é um disco que vai conduzindo, ele já abre e fecha com o som das águas, né? Sim. E eu percebo a minha impressão, né, minha degustação do álbum, né, que tem muita leveza, né, e a todo momento, como você falou, né, alguns instantes atrás, uma vibração que vai te conduzindo dentro de uma vibração, né, a vibração do canto, Sim. né? Então assim,
sentir bastante é que o seu canto é que vai conduzindo. Obviamente que a parte rítmica toda vai ali, mas é o seu canto, como se você, como se o álbum fosse conduzido ali por um mestre e que você traz quem está ouvindo para o ritual. Sim. Tipo, olha, vamos começar o ritual, o som da água, e aí você já começa ali com o primeiro cântico, né? Meio que como se estivesse abrindo o ritual, fazendo a preparação, e aí A faz invocação. a invocação, pra- isso. E aí você traz quem está ouvindo para a vibração do álbum. Enfim, foram minhas impressões. Sim, mas é por aí mesmo. E engraçado que isso foi de forma inconsciente, né? Porque quando a gente sentou, né, quando foi aprovado, né, pela Lei Aldir Blanc, eu, pela primeira vez, me permiti ser dirigido, né? Os outros álbuns, até a concepção dos arranjos, eu passava por músico. Solfejava, digo, eu quero isso na introdução, sabe? E aí não me permiti ser dirigido. E com o Ricardo eu me senti muito à vontade. Ricardo Vieira, né? Ricardo Vieira, pelo acolhimento, né, que o estúdio Arapuca, né, que eu caí na Arapuca de Ricardo e estou lá, e o próximo que Fé em Deus vai sair lá. Esse acolhimento me trouxe essa confiança de alguém vai agora, sabe, pensar uma outra maneira das minhas músicas, né? Elaborar arranjo. E para ele foi tão forte, tão mágico também, né? Foi tocou, né? E tanto que suscitou os arranjos. Então, você nem sente que ali é só voz, violão e uma percussão, né? O álbum é enxuto, né? E aí é onde vem a grande sacação que depois eu vim entender o porquê. Para eu buscar essa afro-sergipanidade, eu não tinha que ir na força rítmica, na célula rítmica. A coisa tinha que ir algo mais profundo que o panteão dos orixás, que são seres livres da natureza, né, na sua leveza, né, precisavam ter esse olhar, né, que eu sinto que quem segue muito por aí é a Virgínia Rodrigues. Ela canta para os orixás, mas com o espírito do que com o ritmo, né? Então foi baseado nesse sentimento de buscar um sentimento mesmo afro-sergipano que Ricardo, Pedrinho, né, pensou, né, como a cama, né, para que a sereia pudesse botar a sua voz. E muitas das canções também eu percebo a construção das letras, ao mesmo tempo assim que tem uma coisa de como se fosse pontos, né, cânticos, tem também histórias, Sim, né, sim. é como se a minha impressão, né, obviamente, se estivesse trazendo assim, olha, como se utilizasse um recurso didático, né, pedagógico para explicar, né, sobre o orixá, né, ou sobre a importância de algum símbolo, né, que está associado, no caso, um candomblé, por exemplo, sobre despacho, né, também, que você fala em uma das canções, né, vamos fazer um despacho, vamos despachar, tá? E entre outras. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa forma de se transmitir essa mensagem, né, e como é que você pensa, no caso, né, nesse processo criativo. Você já imagina, tipo, não, eu quero fazer uma canção, né, já com esse formato, contando a história, para essa mensagem, como é que é? Talvez pelo próprio exercício poético, né, de pensar, né, o tema de uma forma mais poética, né, quando encarna na forma de melodia ou de palavra, já vem embutido essas referências, sem necessariamente ter uma linguagem direta, né, como você diz, didática, né? Está ali os elementos, né, mas que remete ao universo, né, daquele orixá. Vou citar o exemplo de Maria Caranguejeira, que vai estar concorrendo a um clipe, né? Maria Caranguejeira, uma mulher catadora, né, de caranguejo,
né, negra, né, tá ali naquele espaço do mangue, onde tem como protetora a velha, anciã, a sábia Nanã, né, e ali o universo, né, da fauna, da flora, os maçunins, o aratu, né, é o mundo da Maria Caranguejeira. Então, ela foi pensada dessa forma. Eu poderia ter falado de Nanã de outra forma, Sim. né? Mas não, surgiu a partir de um personagem, né? Veio a Maria Caranguejeira. A Filha do Mar, mesma coisa. Essa eu compus para uma cantora amiga minha chamada Cátia Teixeira, de São Paulo. Ela passou um tempo aqui e fizemos uma amizade muito grande, e ela de Iemanjá. E aí me veio essa inspiração para fazer essa música para Cátia, né? A Filha do Mar, né? E aí já foi uma saudação à força da luz, né, da Iemanjá, né? O ambiente dela, né, se enfeita com rosas brancas, né, flutua sobre as marolas. Então, são imagens que chegam, né, e que remetem ao universo energético daquele orixá, né? Euá, né? Euá, ela é irmã de Obaluaê, representa o pôr do sol. E essa parceria, em parceria com João Vitor Fernandes, o poeta, né, meu produtor, amigo, maravilhoso, parceiro. A gente tinha vivenciado um momento de comunhão ali na beira do rio, tínhamos consagrado a Jurema Sagrada e estávamos na força da Jurema, conversando sobre aquele ambiente, quando, de repente, o sol começou a se pôr, e ali eu falei da Iuá, que era o orixá do pôr do sol. E aí fui narrar, né, de acordo com como caracteriza Iuá dentro do candomblé, e depois ele me apresentou essa poesia que eu musiquei. Assim que vi, eu musiquei, né? Então, é dessa forma que o batuque foi pensado, né? Pensar não como uma caricatura, mas como a essência de uma expressão, né, que está lá no inconsciente, né, dos terreiros, e uma nova forma de mostrar tudo isso para os ouvintes, né? Então, eu queria aproveitar para a gente pedir, no caso, sempre eu peço para alguns dos artistas convidados, né, para indicarem, né, algumas músicas, no caso 3 músicas, para a gente comentar um pouquinho mais. Você já começou a falar de alguma delas, assim, né? Aí eu vou aproveitar logo, né, o caminho para a gente aprofundar um pouco mais. Eu acho que eu antecipei, né? Não, delas, sem problema. Aí a gente detalha um pouquinho mais em algumas questões também. Era mangue na beirada, rodeando a praia, anda ganhamos. Era maré que subia, lambendo a cria, aratu, maçumi. Da lama negra, os filhos de Nanã. Da lama negra, de Nanã, da proa da maré Maria, Maria Caranguejeira sabia. No caso da Maria Caranguejeira, ela tá dentro, acho que, daquela perspectiva que você falou, né, do ser sergipano, da antropologia, no caso, dessa relação com o meio ambiente, né, dessa relação também com a identidade, né, sergipana, principalmente com esse vínculo com os mangues, né, tal, e como você falou também
sobre a relação com o Nanã também, né? Aham, isso. Quando você foi compor, no caso, essa canção, você teve alguma inspiração, algum momento, por exemplo, assim, que você viu, no caso, esse personagem, eu digo, né? No caso, Certo, essa a própria Maria Caranguejeira. a própria Maria Não, Caranguejeira, Não, né? Ou alguém... não houve musa nesse Não. sentido, né? Porque é como eu falei, né? Os elementos já estão embutidos, né? Então, quando eu vou falar do mangue, tudo que eu vivi na minha infância, né? Ali, indo pescar siri com meu pai, na beira do rio, vendo aqueles grauçás, sabe? Que eu morria de medo, tinha que ficar em cima da cadeira, né? Os aratus, os pés de mangue, né? As ostrinhas, os maçunins. Então, tudo isso já está na minha memória afetiva, né? Lá atrás. Então, isso chega como elementos para compor aquele cenário, né? E a figura feminina da Maria Caranguejeira, né, foi exatamente trazer, né, esse sagrado feminino, ancestral, que Nanã representa, porque Nanã é a velha sábia, né, através de uma mulher que vive o seu cotidiano naquele habitat. É dali que ela tira o seu sustento, porque é o caranguejo que ela cata naquele mangue, que ela vende para botar comida em casa, ou até come daquele caranguejo que ela pesca. Então, é a lutadora, a mulher que batalha ali, mas, no entanto, ela traz a força da fé que uma ancestral como Nanã dá esse poder para ela. Né? É uma negra, né? Talama negra, Nanã é negra, né? Então, e, ao mesmo tempo, traz a cultura, né, africana, né, de cultuar essas divindades, né, de respeitar e entender como é a grande vó daquele habitat, né? Então é esse espírito que a música ela tenta passar, né? Então, mas você encontra muitas Marias Caranguejeiras lá pela Atalaia Olha, já Nova? mais na infância. Mais Hoje na em dia, as infância. Marias Caranguejeiras estão preferindo fazer unha do que enfiar a mão no buraco. Mesmo porque, né, aqui, infelizmente, os nossos mangues estão completamente degradados, não tem mais, né, tanta confiança em pegar caranguejo saudável ali, né? Sim, também Muita isso, né, por conta poluição, do né? esgoto Porque, também, né? sobretudo lá de lá, que recebe todos os dejetos da 13 de julho ali, né? Os coliformes fecais. Sim. Então, só se fosse uma loucura mesmo enfiar a mão ali naquele mangue. Isso era 30 anos atrás, anos hoje em atrás. dia não tem como mais, né? E o cenário de... você está falando da Barra, no caso, né? Dessa memória afetiva que você fala é a da Barra, né? Isso. Aracaju também, né? De certo modo, né? Naquela época. Fala um pouquinho assim para a galera que está ouvindo, assim, até talvez os mais jovens que estão ouvindo, né? Que não tem um pouco dessa ideia de como é que era Aracaju, ou a Barra também, né? Como é que era esse cenário, mais ou menos, que Kleber Melo viveu assim na sua infância, adolescência? Sim. Como eu falei no começo, na minha infância, né, até os 5 anos, 4, 5 anos, eu morei na Barra dos Coqueiros. Então, aí me remete a ver, primeiramente, Aracaju do lado de lá, né? Pescando siri na beira da maré, com meu pai, ia tomar banho de rio, né? Fazia piquenique, a gente caminhava por trás dos mangues e até a Atalaia Nova, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, arrastando a sacola com as comidas, com as bebidas, passavam o dia embaixo do coqueiro, né? Então, o lugar, né, preservado, aquela beleza natural que você se entregava sem medo, né? Foi muito marcante, né? Até hoje, né? E a gente não vê mais isso, né? Primeiro que a Barra dos Coqueiros já não é mais a Barra dos Coqueiros, é a Barra dos Condomínios, né? E em breve a Barra dos Prédios, eu creio que logo vai ter prédio por ali, né? E um outro momento também que eu acompanhei, porque na minha adolescência eu morei aqui no bairro Luzia, já aqui em Aracaju, na Nestor Sampaio. Então eu tinha
junto com os meus amigos adolescentes, o hábito de ir para a Prainha, que é aquela praia que é em frente ao Shopping Rio Mar. Sim. Então, ali era uma praia maravilhosa, né? E para a gente chegar até a prainha, a gente tinha que arrodear pelo Leite Neto, porque ali tudo era mangue, né? Dar a volta, passar por trás do Parque da Sementeira, atravessar a ponte e ir para a prainha, né? E nesse recorte da minha vida, teve um trauma, porque eu vi esse cenário ser destruído, assim, de forma rápida. Porque como ali era preservado, né, não poderia, quer dizer, o mangue ele tem que ser preservado, não pode ser, né, desmatado, destruído, não é crime. Então, só se morresse naturalmente que ele poderia ser aterrado, né, que foi o que aconteceu para que hoje surgisse o Shopping Jardins. Então, da noite para o dia, o mangue começou a murchar, e de repente ali virou um aterro e coisa de poucos anos ali já tinha virado um bairro. Então eu acompanhei esse processo degradatório, sabe, desde o começo, né? E para mim foi um choque, né? Porque também sofri enquanto pertencente à Atalaia Nova as consequências disso, que perdemos a praia de Rio, porque precisou colocar pedras para que aquela água que tinha a vazão do lado de lá e estava invadindo o lado de cá, não acabasse com as casas. Então, hoje em dia, quem conhece sabe que ali é um paredão de pedras para que não destrua as casas. E isso é consequência do aterro dos Jardins, da Coroa do Meio, né, do Shopping Rio Mar, que ali tudo era mangue, era picum. Né? Caramba, aí. E ainda a gente está nesse processo, né? Infelizmente. Parece que Aracaju tem medo da natureza, né? É uma rivalidade, né? Precisa aterrar tudo, precisa passar cimento em tudo, né? Em nome de... Precisa derrubar árvore nas avenidas também para botar ponto de ônibus, tudo, né? Então é quase o que se faz o que se fazia com a arte, né? Então, se você despontasse, fosse ser diferente, você pode ter certeza que ia ter alguém para lhe detonar e não deixar você entrar nas programações, porque isso existe e na tentativa de acabar com você, entendeu? Porque você representava ameaça à masculinidade, à moral cristã. Então, da mesma forma que fizeram com a natureza, fizeram também com muitos artistas, né? Sim. Bem, Kleber, você também mandou outra música que a gente já começou a falar um pouquinho aqui, e aí eu vou aproveitar, quem está ouvindo agora vai ouvir um textinho aí de Euá. Eu a vi pra lá no horizonte, de fronte eu a vi fonte, o sol poente ponte para o futuro. Juro, eu a vi brandura, eu a terra cura, tão sorridente, pura, de repente eu Para a gente também comentar um pouquinho, você falou, né, que o contexto dessa produção, a parceria com o João Vitor, né, foi no momento de espiritualidade, né, na consagração da Jurema, né, e aí tem todo até um cenário bem poético, né, que você fala, né, que, né, quando o sol está se pondo, né, na consagração da Jurema, e aí vem vamos dizer, essa inspiração, né, para a composição aí, que na verdade é uma bela também homenagem também, né? Sim. Pois é, foi como eu falei, né, anteriormente, né, a gente estava lá na beira do rio, que eu e o João, a gente de vez em quando dá essas
viajada, né? Seja por aqui mesmo, seja para Chapada, lá para o Capão, né? Porque o que eu acho muito legal nessa juventude aí, nesses novos expoentes, né? Tem uma característica muito forte, que é essa busca por uma espiritualidade, né? A Bruna Ribeiro, hoje lindamente como terapeuta, né? Então, é uma galera que está muito antenada. Não é só o fazer artístico, não é só o fazer político, mas tudo isso, né, somados, harmonizados, né? Que, na minha época, era para poucos. O povo queria tomar cachaça, fumar maconha e fazer música sem um outro olhar, né? E essa galera não, elas são mais profundas, né? E eu me jogo, me entrego, né, para essas experiências e vivências de compartilhar, né, esse momento de poesia da vida, né? Que não é só a poesia da arte, é a poesia da vida mesmo, enxergar, sabe, com leveza, com amor, o irmão que produz o poema maravilhoso. E aí né, estavam vendo o pôr do sol. Euá, a serpente encantada, irmã de Obaluaê, filha de Nanã, ela quem traz a luz para o mundo da sombra, né? Ela quem transmuta, né, para a noite escura, né? É a grande feiticeira, né? Tanto que o campo né, de atuação de Euá, né, é o cemitério, porque ela é a passagem da vida para a morte, é a serpente que transmuta, é a força que traz da luz para a sombra, para no outro dia renascer como luz de novo, né? E aí, né, esse papo todo, né, com aquele cenário lindo, João, né, resgatou isso, absorveu e pá, na mesma semana me manda, ó, que eu escrevi. Pronto, aí já encaixou perfeitamente. Eu digo, menino, peraí. E aí saiu Euá, que eu acho, assim, primoroso, né? Aquele arranjo que o Ricardo fez, né? Que parece um piano, né? Né? Então, sabe, tudo isso é com muito sentimento. E é por isso que tem uma força, né? Uma força que identifica mesmo, né? Porque toca o coração, né? Porque ali tem verdade, ali não é feito em laboratório para poder vender. Não, ali é feito de uma experiência vivida, de uma emoção sofrida, de um sentimento suscitado, né? E assim ganha a verdade, né? Perfeito, porra, que bonito. Já é uma música que nasce, né, já ritualística, já espiritualizada, né? Tanto pela conexão entre vocês, quanto também o que foi o cenário, né? Exatamente. Todo o contexto, né? Vendo da melhor forma, porque para mim o pôr do sol mais bonito da cidade é visto da Atalaia Nova para cá, né? Eu concordo. Do Zé da Ilha, então, você ali sentado, Sim, é lindo justamente, demais. justamente eu ia falar justamente dali do Zé da Ilha. Aquele é que é o ponto, viu? Então, eu acho até mais bonito do que o da Orlinha Pôr do Sol, viu? Desculpa aí quem gosta do Orlinha Pôr do Sol, mas da Atalaia vão apreciar Nova, com outros olhos, que é lindo demais. É lindo, lindo, é belíssimo mesmo. Bem, Kleber, também você me mandou uma música Filha do Mar, também, né? Que foi outra canção, que os ouvintes agora vão dar uma degustação aí, né? Vão ouvir e a gente vai comentar em seguida. A Kleber vai falar um pouquinho o que tem por trás dessa música, aí as histórias e tal. Defronte do mar aberto, bendita seja a rainha de toda água salgada, de toda a corrente marinha. A roda da tua saia traz as cores de Iemanjá. Se é do dia ela guarda pra mim, se é da noite ela leva pra o mar. Ela leva pra o mar. Ela leva pra o mar.
mãe das auroras, se enfeita com rosas brancas, flutua sobre as marolas. Salve a tua força na linha do mar, guerreira, menina, brinca serena, sob o clarão do luar, sob o clarão do luar, sob o clarão do luar. Acorda de manhã cedo, levanta pra curiar, venha ver o sol nascendo, venha ver onda do mar. Acorda de manhã cedo. Tudo bem, Kleber? Filha do Mar, né? Introdução, né? Atrás, foi composta para uma artista paulista chamada Kátia Teixeira, que ficou hospedada lá em casa há um tempo. E aí, lá ela se descobriu de Iemanjá, né? O encantamento dela, né, com ela como uma pessoa de São Paulo, poder ficar um tempo aqui, a gente ia todo dia caminhar na praia, né, e sentir as ondas, né, a força, ver a lua nascer no mar, né? Então, essa de todas é a mais antiga, porque eu compus ela no início, 2010, 2011, ela é mais antiguinha. E, assim, né, dessa experiência com a Kátia, né, eu fiz de presente para ela e exatamente pegando os elementos que Iemanjá nos traz, a grande mãe, né, a senhora mãe das auroras, né, que quando ela traz aquela... que a primeira, uma grande imagem é a sereia com a lua cheia, né, mas também tem a imagem da sereia ali trazendo a luz, abençoando, né, com o clarão da luz do dia também, né? Então é tanto que eu digo assim, se é da noite, né, se é do dia ela guarda para mim, o que é luz é meu, se é da noite ela leva para o mar, então o que é sombra que ela arrasta para a sua profundeza, né? Então assim, e Kátia é uma pessoa que tem uma espiritualidade também, porque ela faz pesquisa com as etnias, então ela canta músicas indígenas, ciganas, né? Então, compor para Kátia foi, assim, sabe, homenagear uma estrela, entendeu? Uma grande estrela. E é isso, né? E aí saiu, né? Filha do Mar. Perfeito. Então, no álbum, vários, no caso, símbolos, né? Várias Sim. entidades vão aparecendo, Sim. né? Iemanjá, o Xum, Isso. né? O Xumaré também, né? Isso, Se verdade. traz. Então, é o grande panteão, né? Ogum, também, né? O grande isso. panteão, né? Desse Tá universo sendo- mítico. Desse universo mítico que está sendo consagrado ali no Batuque das Águas, né? E que, de certa forma, foge ao que a gente vê por aí afora. Que ou os artistas gravam os pontos, né, como uma homenagem, Sim, ou então é uma caricatura, né? sim, sim. Salvo alguns, né, que conseguem trazer de uma forma bonita e poética, como o próprio Carlinhos Brown, né, consegue trazer essa alma também, né, pela vivência, por ser do candomblé, né. E eu não poderia deixar também de citar aqui uma grande referência minha, que é Tico Anjo, né, Seu Mateus Aleluia, que foram os primeiros a trazer para a MPB e quebrar esse preconceito, né, com a cultura afro, né, de forma linda, de forma elaborada, refinada, né, que é maravilhoso o trabalho de Mateus Aleluia, né? Então, essas referências, né, que também fortaleceram para que eu buscasse essa musicalidade afro-sergipana, né? Ter o que mostrar também sob uma ótica diferente, né? Sim. Inclusive, assim, eu estou bem curioso para... você chegou a fazer show, no caso do Batuque das Águas? Ainda não. Não? Não, porque eu tô, na época, né, logo estava
a ideia de lançar, foi em julho desse ano. Só que aí não coincidiu, porque parece que o Ricardo ia precisar viajar, e aí a única pauta que a gente tinha marcado estava coincidindo com a viagem dele. Aí precisamos desmarcar e ainda está em aberto, mas eu pretendo, no início do ano que vem, fazer o lançamento oficial, né, Sim. para que as pessoas possam ir assistir, né, esse show. Eu estou perguntando isso porque eu assisti, no caso, né? Já tinha assistido, na verdade, no ano passado e assisti novamente, né, o seu show de 30 anos Certo. de carreira, né? Que você lançou, se disponibilizou no ano passado. Sim. Pelo YouTube, inclusive, se vocês quiserem assistir também, né? Lá pelo YouTube, o show de 30 anos da trajetória, da carreira, né? Do Kleber A Melo. coletânea dos álbuns anteriores, né? Isso. E posso dizer para vocês que estão ouvindo, são duas formas diferentes de você ver e ouvir Kleber Melo, né? Uma é o show e outra é você ouvir. Ouvir, obviamente, você vai ter todos os elementos ali do cântico, né? Dos arranjos, das músicas, da mensagem, tal, etc. E outra coisa é o Kleber Melo, como ele já falou aqui, né? Provocador Kleber Melo, né? Que no Sesc Canção, né? Já entrou, né? Já provocando, né? Já bagunçando o cenário, né? Pois é. E o Kleber Melo também traz uma performance também nesse show, onde já entra dançando, né? E com uma cobra, já ali dominando, né? Ali a cobra e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, Kleber, assim, também dessa característica também, né? Dessa performance que você traz para o palco, né? Como é que você enxerga, no caso, o palco, né? Porque é uma outra mensagem, né? Sim. Quando você traz a performance, quando Sim. você traz Um os figurino, adereços, figurino e tal, é outra É. coisa, né? Como é que você... Talvez a minha experiência enquanto arte educador, porque durante 14 anos eu trabalhei como professor de música, que no fundo era arte educador, porque mexia com formatura, espetáculo junino, São João, carnaval. Então ali eu tinha que pensar desde os adereços, juntamente com os outros professores de dança também, no espetáculo. Então, isso também trouxe para o meu palco eu pensar não somente o canto, mas como eu posso expressar isso de outras formas, né? Seja com o movimento, seja com a dança, seja com um figurino diferente, né? E aí, cada situação dessa ela é pensada, né, realmente em algo onde eu possa suscitar, né, aquela emoção, mexer com aquela emoção, né? Inclusive, eu penso ainda em fazer alguma coisa, né, um clipe, não sei, com uma cobra, né, com a o chumaré, né, que é a transmutação. Ali eu entrar com aquela jiboia, né, com aquela cobra, foi exatamente pedindo a bênção e a proteção desse ser que transmuta, porque o chumaré é o orixá que representa a passagem dos orixás da terra para os orixás da água. Então, é a transmutação, né, para um novo momento, né, o que era mais denso ser mais liquefeito, mais aquoso, mais sutil, mais leve, né? Então, essa provocação com a jiboia foi exatamente pedindo a bênção de Oxumaré para esse novo momento, onde não era só o álbum. Agora eu tinha o álbum e eu tinha a imagem, né? É tanto que eu entrei recitando o Manifesto Mangue, um poema meu, né, para poder, né, suscitar essa força telúrica, né, que em mim tão forte, que é os Manguezais da Atalaia Nova, né? Que foi gravado lá na casa do amigo Guga Viana, né, que por trás tem um mangue, e é um lugar lindo, maravilhoso, e graças a Deus deu tudo certo. E, inclusive, tem uma história nesse DVD, porque eu apareço com uma maquiagem muito forte. Então, o que aconteceu ali? Faltando 15 dias para a gravação, eu me acidentei,
fazendo uma limpeza numa mulher. Quando eu fui queimar a pólvora veio toda em cima de mim, me queimou todo, entendeu? Eu fiquei com o rosto preto, tudo preto, porque a camisa incendiou. Eu só não fiquei cego porque, na época, eu estava com os óculos. Foi terrível. E com o prazo para gravar, para entregar material, né, porque a lei tem prazo, né, você tem que cumprir o cronograma, e o desespero, eu com a cara toda preta da pólvora, né? Mas, graças a Deus, né, são testes, né? Talvez eu não conseguisse expressar, né, se fosse gravado na primeira forma, na primeira data que estava agendado, não tivesse a força expressiva, né, principalmente no canto, se eu não tivesse que passar por essa queimadura. Né? Eu precisei sentir na pele, trocar de pele como, né, para poder mostrar um novo Kleber Melo, né? Como uma cobra também que troca de pele, pois né? É. Então, pois é. Né? E aí, o que limpou, o que curou foi a babosa, né? O meu caboclo indicou a Eva, cure com a babosa. E aí era toda noite. Limpou, né? Lógico que não foi, em 15 dias não tinha como ficar como era, né, o original. Aí ficou umas marcas ainda na boca, nos olhos, e aí teve que reforçar com a maquiagem, né, só para justificar porque a maquiagem está... Eu não quis me apresentar como drag queen, a intenção não foi essa. Foi por uma situação necessária para encobrir as queimaduras, né? Tudo eu gosto de maquiar, eu não minto, não. Mas com aquela densidade, né? Foi por uma necessidade. Ok. Bem, Kleber, e os próximos planos aí? O que o artista Kleber Melo ainda tem ainda para trazer para a gente quanto novidades, produção, se vem álbum, clipe, você falou aí também que está concorrendo, né? Eu acho que ainda só isso aí é a ponta do iceberg para o que tem aí por vir, né? Porque são mais de 500 composições, cada dia música nova, né? É tanto que eu estava querendo fazer uma brincadeira no que vem para mexer com o povo, com os que me criticaram, os que me chamaram de viado, aquela coisa toda, os que me sabotaram, que me boicotaram. Aí eu estou querendo fazer um projeto, cada dia do ano, uma música inédita. Sim. Sabe, a imagem no Instagram, eu cantando. E o projeto vai se chamar A Música, O Universo Inunda, a música que em mim abunda. E aí mostrar essas, sabe, mexer, cutucar, né? E é uma das ideias, lançar o Batuque das Águas, né? Lançar o Aie, que é o outro que está lá na geladeira, esperando o momento, esperando o maestro dar o ok. Estou com 2 projetos de 2 álbuns, um em parceria, são as parcerias com o João Vitor Fernandes, que vai se chamar Irmandade. Um outro álbum de baiões e ritmos do ciclo junino, né, que é o Cajueiro Brabo, e o DVD de Maria Caranguejeira. Os projetos próximos, né? Mas pretendo voltar a fazer festival fora de Sergipe, participar de festival por aí afora, Minas, São Paulo, Rio, né, para dar uma circulada, né, e montar o show, uma estrutura profissional, né, me profissionalizar, sair do campo etéreo e ir para o campo prático da necessidade de ter profissionais envolvidos, né? Se eu vou querer viver daqui para frente, eu tenho que fazer isso se tornar rentável e para isso você tem que ser profissional, né? Não dá, né? Porque quem vai contratar o show quer o show, né? E vamos lá, vamos em frente, né? Isso aí, pessoal, estamos aqui com Kleber Melo, já está chegando ao final, Kleber. Uma conversa assim gostosa. Caramba, a gente quase que 1h30 de conversa e passou rapidão, hein? Pois é. Mas eu queria agradecer assim, demais, Kleber, por você ter aceitado o convite, vir aqui conversar com toda essa transparência também, né? Trazendo a sua trajetória. Sei que 1h30 é nada para o tamanho da trajetória, o tamanho de quem é Kleber Melo.
artisticamente, esteticamente, também a sua espiritualidade, que faz essa conexão com a música. Então, eu queria agradecer demais mesmo e dizer assim do quanto que, como eu falei no começo, né, de quanto já está cravado, marcado, né, Kleber Melo em música sergipana, dentro de uma peculiaridade, porque assim, acho que a sua música, né, com todos esses elementos que a gente falou, assim, que a gente conversou aqui, tem um espaço assim na música sergipana que é particular. Você olha para a música, ouve a música Kleber Melo, eu estou falando por mim, mas eu não consigo ver uma conexão para dizer assim, não, Kleber Melo, a música dele é parecida com artista, não, é Kleber Melo. Tem uma identidade, É a né? identidade, é a música quando o canto sai, quando o tom sai, Já sabe. Kleber Melo. É aquela levada, já sabe. é a marca dele, é ele, né? Violão cheio. É ele. Até o Bruno comenta de que a minha marca maior é exatamente esse violão cheio, né? E assim a gente vai, não é, vivendo, trazendo para a nossa vida e para a vida das pessoas, né, com leveza, tudo isso que o universo nos presenteia, né, que a gente recebe como dom, né, através dessas epifanias, né, através desses encontros com os novos parceiros, com os amigos, com o que a vida proporciona de encontros e desencontros, mas na certeza de que é o caminhar que se constrói a história. Não se apegar, né, como eu disse, sem pretensão de isso de fama já se dissipou mais tarde, mas sim com o fazer em si e deixar da melhor forma para que a próxima geração possa ter como uma referência, possa se identificar, possa sair do armário, possa amar Sergipe, possa amar o nosso povo, nossas tradições e me ter como essa ponte, né, esse facilitador, que na realidade é um facilitador, que busco nas minhas vivências traduzir isso para as próximas gerações, né? De uma forma alegre, festiva, como é o povo cigano, como é o povo africano, sempre em celebração. Perfeito, Kleber. Muita gratidão mesmo. Eu que agradeço. E, sim, para as pessoas ouvirem você, onde é que elas podem encontrar? Então, tá no YouTube, tem no Spotify, vocês podem ir lá. Batuque das Águas, como você falou. Falo já o celular, né? Você perguntou pelo número, né? E o DVD, né? 30 anos de composição, da nascente à foz. Para contatos, para show, voz e violão, voz com percussão, playback, dublagem, 79-8806-1459. 79-98806-1459. Perfeito. Gente, estivemos aqui com Kleber Melo. Só deixar os últimos recadinhos para vocês, né? Toda semana vocês vão ter, a semana que vem vocês vão ter outro episódio com outro artista sergipano, ou artista, enfim, vocês vão saber ouvindo. E também falar que dentro da Rádio IFES, esse programa também está na Rádio IFES, ele passa sempre todas as sextas-feiras e sábados, das 10h30 das 10 até as 11h30, certo? Então, a gente sempre pode escutar aqui, ele tem reprise no sábado e sexta-feira. Caso você queira ouvir lá pelo Spotify, o seu tocador preferido, a gente tem também o podcast. E aí, se você não tiver tempo, porque você está fazendo alguma coisa, não tem problema, você pode ouvir a qualquer tempo essa gravação, né, lá no nosso podcast, como os outros episódios também. Para acompanhar as informações no Instagram, também você tem lá o Diga Aí, _podcast, que aí você sabe quem é que é um artista da semana, a gente sempre bota um cartazinho, tal, bacana lá, faz aquela divulgação também, né, para vocês ouvirem e acompanharem as novidades, né, o que está acontecendo, certo? No mais, a gente vai encerrando o programa aqui com a operação de som de Barreto, né, que está aqui com a gente também, né? A gente vai finalizando aqui, deixando um abraço grande. Obrigadão, Kleber, mais uma vez. Um beijo para todo mundo que está escutando aqui até agora. E eu quero agradecer a Alisson por esse cuidado assim com a nossa cultura, em trazer os artistas para poder falar um pouco, né,
Então, muito grato aos ouvintes, a todos vocês. Diga aí, disse o que pude, né? E vamos em frente. Ótimo. Valeu, Kleber. Beijão para todo mundo.